tema grande e de extrema relevância porque há uma discussão mundial em relação ao antibiótico, né? É uma classe que vem sendo discutida muito, padrões de prescrição, modelos de auditoria de prescrição, validação de prescrição, uso racional de antibióticos. Então, assim, a discussão ela é intensa e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, em relação de quais são as alternativas que a gente precisa realmente buscar para que a gente venha frear a resistência bacteriana. Então, essa discussão é global, muitas mudanças foram feitas, a OMS lançou várias notas, basicamente sugerindo mudanças, principalmente das agências reguladoras de cada país, por exemplo, o FDA nos Estados Unidos, a Anvisa aqui no Brasil, para que repensasse a padronização e os critérios de dispensação, os critérios de prescrição, de utilização de antibióticos. Baseado em tudo isso, nos últimos 20 anos a gente tivemos algumas mudanças significativas. Exemplo, em 2010 foi lançada pela Anvisa a primeira nota, cogitando uma restrição maior no uso de antibióticos. Em 2011 saiu o RDC 20, da Anvisa, que é uma resolução que trata da restrição ao uso de antibióticos, passando a ser medicamentos tarjados com restrição de receita. Então, a classificação hoje de antibióticos são medicamentos sob prescrição médica, só podem ser vendidos com restrição de receita. Então, essa é a nova padronização de antibióticos desde 2011. E essa restrição justamente ocorreu em função desses problemas de mau uso dos mesmos. Obviamente que o médico veterinário ou odontólogo também pode prescrever nas suas áreas de atividade, mas de forma geral, na área humana, quem é o grande prescritor é o médico. Então hoje, por exemplo, o farmacêutico, o enfermeiro não dispensa medicamentos sem uma prescrição do médico mais. Antigamente o farmacêutico dispensava, o enfermeiro também acabava tendo um poder de prescrição, hoje não tem mais. Hoje fica muito restrito ali na mão do médico mesmo, a antibiótico terapia. Isso desde 2011. A receita cobrada em relação ao antibiótico é muito importante, tá? Porque vocês vão os UBS da vida aí, e às vezes o preceptor de vocês está falando que vocês ficam perdidos, que nem segue em tiroteio lá, né? E às vezes assim, vamos prescrever antibiótico para paciente, eu sou aí você fica lá, onde? Meu Deus, o que eu faço? É uma receita de 2 vidas normal, nós chamamos dessa receita de C1. Eu já pedi para vocês, que eu acho legal, vocês lerem a portaria 344, lerem essa resolução 20, isso faz parte da rotina de vocês já hoje, como alunos de terceiro ano, porque vocês já começaram a andar na vida clínica aí, vocês já estão participando de projetos, por exemplo, tem gente que vai lá para os sábados, vai estar do lado do preceptor, vai estar prescrevendo um monte de medicamento. Então você tem que saber quanto anti-inflamatório eu prescrevi em quê? Não é uma receita comum. Antibiótico não, é uma receita 2 vias, tem que ser carbonada, ela só tem validade de 10 dias, tem que estar a data da prescrição, senão o farmacêutico não vai aceitar. Tem que ter lá a via de administração, tem que ter lá a concentração, tem que estar tudo bonitinho, senão ele não vai dispensar medicamento. Gente, eu vou dar um aviso para vocês, farmacêutico é bicho chato. Ele nasceu para ser chato. Tá? Todo farmacêutico dentro de um hospital de localidade, ele é o cara mais chato que tem. Por quê? Porque ele aprende na faculdade a ser chato. Ele aprende a controlar, porque ele é muito cobrado por isso. Quando chega uma fiscalização lá da vigilância sanitária, o cara é enquadrado, de todas as formas. Então ele não vai querer dar margem para ele se lascar lá. Então, quando ele recebe uma pressão, tem que estar correta, porque quando a vigilância chegar lá, vai cobrar dele correto. E se ele aceitou a sua receita errada, ele que vai pagar o preço por isso. Então, ele vai cobrar de você o certo. Então, para você não ter problema, o paciente voltar até você, para corrigir receita, mudar receita, fazer um monte de coisa, aí o paciente tem transtorno, você tem transtorno, o farmacêutico tem transtorno, faça contigo. Senão você vai ter problema sim. Por que existe essa retenção de receita? Por que a retenção da receita? Para controle. Existe um negócio, quem quiser anotar também no caderninho, que também é importante, apesar que vocês não vão manipular ele, mas o seu nomezinho vai estar lá nele, chamado Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Parece que não sabe, tá? É uma sigla grandona, SNGPC. Só roubaram antibiótico.
Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Professor, o que é isso? Esse é um sistema, como o próprio nome diz, nacional, que consegue gerenciar produtos que no Brasil é controlado. Por que no Brasil é controlado? Porque no país pode não ser. Né? Então, aqui dentro, quem padroniza isso é a Anvisa. Então, lá tem um rol de medicamentos que é de controle. E quem fiscaliza isso? Polícia Federal, Polícia Civil, né? Principalmente a área de narcóticos, juntamente com as vigilâncias, seja a Anvisa, a Gevisa ou as visas municipais. E quem tem acesso a esse sistema? Somente farmacêutico. Então, é farmacêutico que tramita toda a informação. Chegou o medicamento, ele lança ali. Chegou a receita, ele está baixa, ele lança, está baixa. Chegou a nota fiscal de mercadoria, ele lança. Então, ele que gerencia tudo. Ele tem uma senha. Essa senha é ligada lá na Anvisa, ele pede essa senha. A Anvisa pede todos os documentos dele. Tá entendendo? E aí a Anvisa cede para ele essa senha de acesso da empresa que ele trabalha. E ele que tramita tudo. Agora, por que envolve vocês? Porque toda vez que eu pego uma receita do Guilherme, doutor Guilherme, então quem prescreveu a amoxicilina 500mg lá na total foi o doutor Guilherme. Então, o medicamento tal, o doutor Guilherme que prescreveu. Então, cuidado com o carinho de vocês. Cuidado com o carinho de vocês. Se vocês veem um burburinho na cidade, olha, está aparecendo muito receita de fulano, avisa aqui. Às vezes alguém falsificou o carinho dele. Tá? Então, cuidado com o carinho de vocês, onde vocês deixam. Gente, isso é muito sério. Eu vejo gente que banaliza tudo isso assim, sabe? Carimba um monte de receita, deixa lá, gente. Meu Deus do céu. Imagina, coloca o seu nome, um monte de coisa, deixa lá. Não, se precisar, pode preencher aí. Parece que você está preenchendo, né? Cara, seu nome está lá. Se o cara colocar qualquer besteira da vida lá, o nome está lá, você está tudo. Quando chegar lá no Conselho de Medicina, que vocês respondem no processo ético, vai estar lá. Por exemplo, lá no Conselho de Farmácia, tudo que chega de errado médico, eu pego e mando no Conselho de Medicina. Entendeu? Nem olha, não me interessa. Mas eu mando, e eu sei que eles abrem o processo ético. Né? Todo ano são mais de 100 processos éticos. E aí, colegas sendo suspensos, sendo impedidos de trabalhar, perdendo a carteira de forma definitiva. Imagina o cara está 6 anos e depois perde. Cair de umas situações dessas, eu tenho que tomar muito cuidado, tá? Eu sempre gosto de alertar, porque às vezes assim, hoje não, faz muito tempo que eu não trabalho em drogaria, né? Trabalhei só no início quando eu me formei, mas já tem 7, 8 anos que eu não trabalho. Mas quando eu trabalhava em drogaria, começava a aparecer muito receita. A pessoa vamos colocar, ginecologista, está aparecendo 1000 receitas de psicotrópicos. Um atrás do outro. Cara, né? É a especialidade? Não, ela pode prescrever porque pode, é médico. Não tem restrição de prescrição. Agora justifica aquele monte de receita de psicotrópico. É que nem eu falo assim, ó, o médico ele tem uma autonomia absurda. Né? Tem colegas farmacêuticos que até me condenam por isso. Eu sou totalmente a favor da autonomia médica. Mas também sou totalmente a favor de que ele seja cobrado por isso. E aí já dentro da área farmacêutica já há uma discussão de essa autonomia seja, né, mais monitorada. Mas eu acho que tem que ser 100%. Mas ela tem que ser fiscalizada, porque a partir do momento que ele prescreve, ele tem que assumir a responsabilidade daquilo que ele prescreveu. Então tem que ser bem fiscalizado isso aí. Então às vezes a gente vê muito isso, o cara é dermato com um monte de medicamento lá anabolizantes. E ele é dermato. Aí o que aconteceu? O carimbo dele sumiu, é ele que está prescrevendo o quê? Manda para o Conselho de Medicina, eu pego e vou mandando, né? E aí quem tem que abrir, investigar direitinho, né? É lá. E isso acontece demais, pessoal. Eu vou dar um exemplo que aconteceu lá no Conselho de Farmácia, para vocês verem como é que é muita coisa. Isso que eu também falo para vocês, cuidado com atestados, que são verídicos. Tinha uma colega da minha profissão farmacêutica, toda vez nós fiscalizamos muito os estabelecimentos de farmácia. O Conselho de Farmácia fiscaliza mais de 10.000 estabelecimentos por ano. O conselho que mais fiscaliza a sua profissão é o Conselho de Farmácia. A gente fiscaliza mais do que o dobro das outras profissões. E nessa fiscalização, toda vez que a gente visitava uma colega farmacêutica, ela tinha um atestado. Ela não estava no local de trabalho, ela apresentava atestado. E
E obrigatoriamente por lei, todo lugar que eu falo que eu sou responsável técnico, eu tenho que estar lá. Né? Não sou Deus, né? Para ser ciente, onipresente, né? Tem que estar lá no lugarzinho. E ela nunca estava. E toda vez ela tinha um atestado, era muito rápido, né? O atestado. E sempre o mesmo, da mesmo médico, do mesmo local. Peguei o atestado, mandei para a Polícia Civil e para o CREMER. Não era da médica, ela não assinava nem trabalhava naquele local. Perdeu a carteira. Está suspensa. Está recorrendo contra o advogado, mas não vai reverter. Né? Então, assim, essas coisas, gente, são muito sérias quando a gente fala de medicamento de controle. Tá? Claro que os antibióticos, eles não têm o mesmo rigor dos medicamentos da portaria 344, os psicotrópicos, entorpecentes, tá? Os retinóides de uso sistêmicos, os imunossupressores. Não tem a mesma restrição, mas também é extremamente monitorado. Tá? Claro que o Brasil tem muita falha de fiscalização, mas quando fiscaliza, quando pega, meu amigo, o cara fala assim, eu nunca dá nada, eu compro medicamento nas farmácias aí, professor tal, beleza, até não dá, na hora que dá, você não escapa. Porque quem está fiscalizando já é o narcótico que está no seu pé, já é a federal, então quando ela chega, ela já sabe de todo o histórico, então não escapa nunca, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. E os antibióticos entrou desde 2011 dentro desse sistema. Antigamente era só os entorpecentes, os psicotrópicos que ficavam dentro do SNDPC, agora os antibióticos também. Então eu acho, só para a gente finalizar aqui, eu acho interessante vocês pegarem essa portaria 344 a olhar. Nós vamos falar muito de psicotrópicos, entorpecentes lá na M4. Vocês dão uma olhada, vocês veem, é muita burocracia, é chato pra caramba. Eu acho muito burocrático, mas é isso que nós temos para hoje. E ninguém está acima de leis, nós estamos abaixo das leis e a gente tem que cumprir. Né? Então você como médico tem que cumprir, o farmacêutico tem que cumprir, tá? E é chatinho mesmo. Professor, eu vou prescrever o Rivotril, é uma receita específica. Vai prescrever fluoxetina, é outra receita. Vou prescrever um anticonvulsivante, é outra regra. Sabe? É uma loucura. Mas você tem que saber. Tem que deixar a receitinha do bolo do lado da tua mesa, onde você trabalha, para você sempre estar relembrando, porque faz parte. Exemplo, o antibiótico é 10 dias só a validade. Você prescreveu hoje, dia 26, né? Quando for dia 5, dia 6, já está vencendo. Se o cara não comprou, perdeu. A pessoa não compra mais, não compra mais. Está vencida a receita. Certo? Então, essa é a regra. Quando a gente pega lá antidepressivos, validade 30 dias de receita. E só pode dispensar medicamento para 60 dias de tratamento. A pessoa tem depressão, quero prescrever para 6 meses, não pode. Só para 60 dias. Depois de 60 dias você tem que reavaliar o paciente. Você está entendendo? As regras, muita regra. Anticonvulsivante, 6 meses você pode prescrever. Ó, para você ver, já tem diferença. Então eu posso prescrever medicamento para 180 dias. Né? Então você pode ir lá, um monte de caixinha. Por quê? Porque é uma doença que ela demora, o paciente fica muito tempo em tratamento. Né? A reavaliação, né, é longa. O cara muitas vezes fica 4, 3 anos tratando e sem crise compulsiva. E ele continua sendo tratado até o médico dar alta do paciente. Então são situações diferentes. Então ele está tudo dentro da norma, que é, no caso lá é uma portaria, nesse caso dos antibióticos é uma resolução. Beleza? Então vocês já estão cientes, tá? E para quem quiser anotar também, a receita de antibiótico nós chamamos ela de C1. É a receita C de cebola. Nós temos a receita A, a receita B, receita C, receita D. A receita C, que é a receita de antibióticos, que é uma receita branca em 2 vias. Né? Receitinha branca normal em 2 vias, nada demais, tá? Não precisa de ter numeração da vigilância sanitária, não precisa de nada disso. Exemplo, a receita de psicotrópico precisa de um número, tem um registro. E aí vocês têm que solicitar isso lá na vigilância sanitária. Quando você for médico, você vai ter que solicitar isso na vigilância, você tem que ter o talonário de receita. Então lá vai estar o seu nome, que aquele receituário é seu. Então se algum dia sumir, você tem que ir lá na Polícia Civil e falar, ficou roubado, perdi. Acontecendo, direto acontece na POC, sumir talonário. E aí toda vez a POC manda um ofício para o Conselho de Farmácia, para o Conselho de Medicina e para a Vigilância Sanitária. O farmacêutico, quando receber saber,
para a polícia civil investigar e também para você de medicina saber que ele estava na área daquele colega médico sumiu. Beleza, gente? Tá? E ele está sendo vendido em outro lugar por aí, né? Beleza? Então vamos lá. Em relação aos tópicos aqui, eu coloquei para vocês primeiro histórico, né? Esse histórico, gente, é algo superficial, né? Você não precisa ficar, eu sou obrigado a lembrar o dia, a data, quem foi que descobriu cada classe de antibiótico. Não, não é isso. É só para você ter uma noção histórica em relação à parte de estudos, né? E quando vieram realmente os primeiros antibióticos de forma mais científica, com dados, de comprovação realmente, não é algo empírico, né? Porque empírico a gente tem há muitos séculos. Há muitos séculos, se a gente pegar dados até antiga Grécia, Egito, já se tem notificações de plantas que eram utilizadas, de várias substâncias que eram utilizadas com fim terapêutico, bactericida, bacterostático, que traziam com fim e realmente trazia, né? Tinha funções farmacológicas, mas não era comprovado o que tinha ali, não se sabia ainda, né? Mas já tinha, né? Já se utilizava bastante componentes, substâncias que tinham capacidade antibiótica, antimicrobiana, né? Isso há muito tempo. Só que realmente o grande marco dos antibióticos, que foi assim, né? Cravou-se uma bandeira em relação aos antibióticos, foi as penicilinas, né? Foram as penicilinas, tá? E isso já no século XX, né? Já bem recente. E basicamente datado de 1928, né? Alexandre Fleming, né, que em um experimento laboratorial, eu falo que as grandes descobertas das maiorias foram por acidente, né? Mas não deixaram de ter importância e relevância porque a pessoa estava estudando, estava trabalhando, então ele acidentalmente acaba. Mas também se a pessoa não for inteligente, não souber o que está fazendo, um acidente ele não vai entender o porquê, ele não consegue, né, desenvolver. Mas foi de forma acidental, porque ele estava cultivando, na verdade, um fungo, né, o penicillium. Então ele estava com uma placa de Petri, naquela placa ele estava fazendo cultivo de penicillium e a avaliação do crescimento desse fungo. E à medida que o penicillium crescia, formavam-se as suas colônias fúngicas, ele percebeu que algumas bactérias naquela placa, através até mesmo de contaminação, tentavam crescer. Mas quando essas colônias da bactéria tentavam se aproximar do fungo, não conseguia. Então formava-se um halo. É como se formasse um escudo invisível em volta do fungo e esse escudo ali invisível não deixava as bactérias se aproximar. Então ele, tem alguma coisa que esse fungo está liberando, alguma substância que ela está impedindo o crescimento de bactérias. E aí foi a partir daí que ele começou a conduzir um novo estudo, para tentar entender que substância é essa, que poder ela tinha sobre o crescimento bacteriano. E aí vieram as primeiras penicilinas em 1928. Quem gosta de data, eu não vou cobrar data em prova, mas foi em 1928, basicamente, a informação que a gente tem nas literaturas, que foi a partir daí. Só que o uso das penicilinas mesmo em larga escala, principalmente em escala industrial, que a gente chama, veio a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Então, se vocês pegarem qualquer achado histórico, vou ler sobre a Segunda Guerra Mundial, o que saiu nos jornais, você vai ver muitas capas de jornais em primeira página falando das penicilinas na guerra. A penicilina foi uma arma que teve ali para os soldados na guerra. Por quê? Porque vários soldados realmente eles tiveram suas vidas salvas em relação ao uso de penicilina. Tá? Por quê? Porque até aquele momento não existia nenhum antibiótico, medicamento importante assim, para tratamento de infecções. Então as penicilinas foram utilizadas assim a rodo, muito utilizadas. E a gente sabe já hoje, a gente tem um conhecimento bem claro. Toda vez que uma bactéria é exposta a um antibiótico, a gente dá a oportunidade dessa bactéria, obviamente, ter a ação do antibiótico e o antibiótico ter efeito sobre ela, mas também de colônias de bactéria ali adquirir resistência, porque elas acabam tendo contato e ela pode desenvolver uma resistência. Então, rapidamente, as primeiras penicilinas, algumas cepas de bactérias começaram já a desenvolver resistência frente a essas penicilinas. Isso aconteceu em poucos anos, não demorou nem décadas. E à medida que essa resistência começou, as primeiras cepas de bactéria a apresentar resistência a penicilinas,
vieram as penicilinas resistentes às beta-lactamase e às penicilanases. E aí começou, né, as novas gerações de medicamento. Então startou tudo por aí. E obviamente tivemos aí formação dos macrolídeos, aminoglicosídeos, e os novos antibióticos foram sendo produzidos, né? E nos dias de hoje nós temos aí mais de 10, 15 classes diferentes de antibióticos, todos com extrema relevância, né, na antibiótico terapia. Como a gente data de 1928, hoje nós estamos em 2023, então nós já temos praticamente um século, né, a descoberta desses antibióticos. E a gente percebe que até hoje a gente utiliza penicilinas, e muito, né? Então, benzilpenicilina benzatina é padrão ouro de tratamento de sífilis. Então é um antibiótico extremamente relevante. Sim ou não, pessoal? Todo mundo já ouviu falar de benzetacil? Então você tem uma penicilina, né? Então, é um antibiótico extremamente relevante, né? Professor, quando eu não gostar muito do paciente, eu vou passar um benzetacil só para ele ficar esperto. É assim? Porque tem médico assim, ó, se me acordar de noite, todo mundo vai tomar benzetacil. É assim, gente? Vocês vão ser maldosos desse jeito? Não, né, gente? Jamais. Eles são bonzinhos, né? A única vez que eu tomei benzetacil na minha vida foi porque eu acordei o médico madrugada. Cheguei no pronto-socorro 3 horas da manhã. Acho que ele ficou com raiva, olhou para mim. Hoje que você vai tomar uma benzetacil, amigdalite, né? Mas foi ótimo, resolveu, graças a Deus. Quase perdi a perna, né? Fiquei queimando lá uns 5 dias, mas resolveu. Então a gente percebe que as penicilinas são antibióticos extremamente relevantes até hoje. Quem conhece a amoxicilina? É uma penicilina, ampicilina. É outra penicilina, oxacilina, né? É outra penicilina, meticilina, né? Então nós temos diversas, hoje piperacilina, muito usada em hospital, chicarcilina, então todos são penicilinas, né? Então penicilina é uma classe, né? E aí dentro dessa classe nós temos lá vários antibióticos importantes. Então eles foram um grande boom aí dos antibióticos. Tranquilo, gente, aqui o histórico? Aí depois dei uma olhadinha, tá, que é bastante importante pra gente. Esse é o primeiro ponto de estudo. Segundo, parte microbiológica, né? Se eu vou estudar medicamentos que têm capacidade de inibir crescimento bacteriano, ou matar bactérias, ou até mesmo lisar membranas de bactéria, que alguns autores gostam de trazer, antibióticos bactericidas, bacteriostáticos e bacteriolíticos, né? Mas a maioria dos autores só traz bacteriostáticos e bactericidas. Se eu estou estudando isso, eu preciso conhecer as bactérias, né? Eu preciso entender assim, ó, se eu tenho um antibiótico, que ele é um antibiótico que age na parede da bactéria, para que esse antibiótico tenha ação, a bactéria tem que ter o quê, gente? Parede, não é isso? Todas as bactérias têm parede? Como é que você vai usar um antibiótico para uma bactéria que não tem parede? Então eu tenho que conhecer o micro-organismo que eu estou tratando. Eu tenho que saber qual é a estrutura da bactéria. Eu tenho que entender realmente quem é essa bactéria. Então é um primeiro ponto. E outra situação, eu tenho que saber aquilo que é normal e aquilo que é patogênico. Aquilo que é normal, aquilo que é patogênico. Exemplo, qual que é a microbiota normal vaginal? Qual que é a microbiota normal do intestino? Qual que é a microbiota normal da pele? Quais são as bactérias ali mais propensas? Eu tenho que saber. E eu tenho que saber quais são as bactérias que normalmente causam as infecções de região de orofaringe, as amigdalites, as faringites, né? Quais são as bactérias? Quais são as bactérias que causam as enterocolites, né? Quais são as bactérias que causam as infecções do trato urinário? Quais são as bactérias que causam as funiculoses, né? As infecções de pele, toque? Então, eu sabendo disso, eu consigo estabelecer uma prescrição, até mesmo sem um exame laboratorial. Vocês vão anotar 2 informações para nós agora no caderno de vocês, por gentileza. Que são as 2 formas de prescrever antibiótico que nós temos. 2 formas apenas. A primeira, vocês colocam assim, ó, prescrição empírica, certo? Então são as 2 formas que nós temos para prescrever antibiótico. A primeira é uma prescrição empírica e a segunda é uma prescrição específica, certo? Uma empírica, a outra é específica. Professor, qual que é a diferença? A empírica, eu não vou me guiar
por exames laboratoriais, eu vou guiar apenas pela clínica, certo? E a específica, eu vou ter o exame microbiológico, uma cultura, um antibiograma para que seja o meu guia, para me ajudar na conduta da melhor escolha do antibiótico. Então eu tenho duas formas, certo? Quem aqui já teve alguma amigdalite, alguma infecção de região de orofaringe, faringite? Alguém? Quem já teve? Maravilha, povo muito saudável, nunca teve inflamação de garganta. Não tiveram só nada? Glória a Deus, gente. Vocês são muito saudáveis, hein? Então, quando você teve os raros, né? Coitadinhos doentes aqui, né? A minoria dos bichinhos que já ficaram doentes na vida. Então, esses que já ficaram dodói aí, né? Quando vocês foram ao médico, se foram, né? Não sei se vocês foram. Mas se vocês foram ao colega médico lá, ele passou algum exame ou ele já prescreveu um antibiótico? Prescreveu um antibiótico. Maravilha. Maravilha. Pode processar, professor? Não vamos processar o colega, não. Então, ó, agora aqui, ó, vamos colocar assim, ó. Quem aqui, principalmente as mulheres, né? Normalmente é mais comum em mulheres, tiver infecção urinária. Infecção urinária, comum em mulheres, né? Quem aqui o médico já prescreveu um exame de urina para verificar a infecção? Ele foi lá, o médico falou assim, não, vou prescrever um exame para você. Então você percebe, ó, agora vamos fazer uma análise, uma reflexão aqui, todo mundo, de prática. Nós estamos falando de prática, nós estamos falando da vida, dia a dia. Vocês perceberam que há uma diferença entre um tecido e o outro tecido, uma conduta e outra conduta? Professor, será por que, José? Né, professor? Por que não padroniza ou faz exame ou não faz exame? Por que um local faz? É por causa até a própria coleta. Para você fazer uma coleta assertiva, correta, bonitinho de orofaringe, gente, dá trabalho. Tá? E fazer uma cultura de orofaringe também dá mais trabalho que fazer uma cultura de urina. E nem todo laboratório às vezes tem expertise para fazer uma boa análise. E também as bactérias que causam as infecções de orofaringe, elas já são bactérias que eu sei que são mais restritas. Normalmente são bactérias que eu já tenho um conhecimento mais sobre elas, normalmente são mais gram-positivas. Então a gente já sabe quem é, mais ou menos, ali as bactérias. E as bactérias que causam tu, a gente tem um leque gigante de bactérias. E a coleta de urina é muito mais tranquila, e todos os laboratórios normalmente já têm uma boa expertise de fazer. Então está muito relacionado à coleta e também o ajuste de conduta em relação a isso. Tá? Porque quando você vai fazer uma coleta de orofaringe, abre o bocão, se você pega o suave e você toca na língua, já acabou. Não é aquela bactéria que eu queria, eu quero a que está causando a infecção. Né? Então eu quero da boca, eu não quero da língua, eu não quero sob a língua, eu não quero nada disso, eu quero da região. Então você tem que ser preciso com aquele suavezinho para fazer a coleta adequada. Você está entendendo? Então a coleta é muito importante. Eu lembro quando o médico solicitava assim, ó, lá para o laboratório, né? Que eu trabalhava assim, ó, coleta de suave de orofaringe, uma pesquisa de streptococcus, e aí o médico colocava lá de uma criança. Gente, mas coleta, me gritava, mordia o suave, arrancava o dente e não deixava coletar. Então às vezes você nem consegue. Então, mais de urina já fica muito mais fácil. Então, esse é um ponto importante. Mas eu sei que toda vez que eu tenho um exame em mãos, a prescrição ela fica específica. Ela fica direcionada. Quando eu não tenho, querendo ou não, mesmo com todo o conhecimento que eu tenho de microbiologia, de farmacologia, de semiologia, eu não tenho certeza. Eu não tenho. Beleza? Então, é uma terapia empírica. Ela fica dessa forma. E aí a Anvisa vem lançando várias notas, né, motivando cada vez os médicos buscarem uma terapia específica. Ela diminui custo, diminui o espectro do medicamento, aumenta a probabilidade de acerto de prescrição. Tá? Então isso vem sendo bastante discutido. Certo, pessoal? Tranquilo, Tadeu? Show? Então eu quero que vocês deem essa olhada, essa revisada, tá? Primeiro em relação a essas principais bactérias que acometem infecções desses tecidos que nós conversamos. Zé, região de orofaringe. Nós temos lá os estreptos, que são as mesmas bactérias que causam endocardite, que causam febre reumática, né? Porque são as mesmas bactérias da boca.
Tanto que a gente fala assim, ó, saúde da boca, saúde do coração, né? Porque muitas vezes são bactérias que causam as infecções na região bucal, de orofaringe, são as mesmas bactérias que causam endocardite. Tanto que quando a gente fala um marcador para avaliar febre reumática ou endocardite, qual que é o marcador de exame laboratorial? O ASO, que é a streptomicina ou que é avaliar uma enzima do streptococcus. Também não também. Certo? Beleza, pessoal? Tá, então, eu preciso saber quem são as danadas das bactérias que causam ali. Agora, exemplo, quais são as bactérias que causam as enterocolites? Aquela famosa maionese do domingão na casa da sogra, do sogro, certo? Que na segunda-feira você está lá morrendo de diarreia. E quem são as bactérias ali, pessoal? Salmonella, Shigella, Escherichia coli hidropatogênica, né? Então, exemplo, aqui eu falei que era uma bactéria, aqui já é outra bactéria que causa uma infecção, você está entendendo? Então já são bactérias diferentes, medicamentos diferentes, certo? O que é a bactéria que causa gastrite, que eu preciso tratar? H. pylori, é outra bactéria. Você está entendendo? Já é outra bactéria, tá? Já tem outro perfil, certo? Quais são as principais bactérias que causam infecção urinária? Que são as infecções que vocês mais vão tratar, né? Escherichia coli, né? Ou Escherichia coli, Morganella, Morgani, Moraxella, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, tá? Tem um muito importante, essa eu quero que vocês anotem. Todo mundo anotando. Quem sabe ela pode ser uma bactéria que eu posso lá. Streptococcus agalacti. É bactéria de quê, professor? Eu vou explicar, amiguinha. Calma no seu coração. Calma lá. Escreve ela aí no quadro. Esse mundo, né, professor? Esse mundo. Streptococcus agalacti ou agalactiae. Agora, Escherichia coli, Escherichia coli, Escherichia coli, que acha, né? Aqui alguém fala latim, né? Alguém é bom fluente no latim? Não, né? Então a gente fala de qualquer jeito. Professor, língua portuguesa, professor, eu estou mais ou menos aí, nas vogais. Então vamos lá, pessoal. Ó, professor, por que essa bactéria é tão importante? Ela é uma bactéria que normalmente, ela, quando o paciente tem colonização dessa bactéria, é uma bactéria sintomática. Então, assim, não traz sintoma, disúria, uricúria, dor em região pélvica, nada disso. Então, normalmente ela não traz sintomas. Tá? Então, às vezes a pessoa faz lá uma outra cultura, evidencia a bactéria, mas ela é uma bactéria que não traz sintomas. Só que para gestante, tá? Para gestante é um problema, porque ela causa aborto espontâneo e ela pode causar também infecção neonatal. Então ela é uma bactéria que faz parte da triagem neonatal, da triagem do pré-natal, beleza? Então ela tem uma importância e uma relevância muito grande. Importância do Gabriel, hein? Não vendei do mesmo. Hã? Eu vendei no meu de Eu vendei do meu do passado. Ah, sim, o professor já falou, né? Maravilha, que bom. Então vocês já sabem. Posso colocar na mão aqui? professor, falar e a gente saber são duas coisas diferentes. Beleza, pessoal? Então, ela é uma bactéria, obviamente, para o seu estrep, né? É gram positivo, tá? Então, é uma bactéria gram positivo e ela tem essa relevância clínica muito grande. É legal vocês darem uma olhada sobre ela. Hoje tem repasses, né, do Ministério da Saúde para justamente fazer triagem, né, na gestante em relação a essa bactéria. Nós fazemos isso lá no Centro de Especialidade Médica. A gente faz todas as gestantes dentro do pré-natal, antes, principalmente muito próximo ali do parto, né, depois da 30ª semana, ela faz uma rotina de urocultura para descartar a possibilidade de infecção do Streptococcus agalacti, ou também por outras bactérias, mas principalmente por ela. Tranquilo? Ficou claro? Do lado do Beleza.
claro como a noite, a escuridão, né? Então, vamos lá, gente. Próximo passo, professor. Não, vamos só recapitular mais uma situação. A classificação de grã, todo mundo sabe da relevância. Dentro da parte de bactérias, a maior classificação que nós temos é o grã. Não quer dizer que todas as bactérias se coram pelo grã. Exemplo, eu quero fazer coloração de bacilo de cobre. Grã não cora bacilo de cobre. Né, doutora? O grã não cora bacilo de cobre. Então não adianta você pegar o bacilo da hanseníase, você coleta a linfa do paciente, pega um módulozinho dele, uma articulação, faz raspado, coleta a linfa, coloca na lâmina clara, querer ir lá e corar com o grã. Vai dar errado, né? Ela precisa do Zilnilson, porque ele é um bacilo alcoácido resistente, né? Nilson? É o famoso Nilson, né? Zilnilson, coloração de Zilnilson. Quem cora BK, bacilo de tuberculose, é Zilnilson, né? Não é o grã, tá? Então nem toda bactéria se cora pelo grã, beleza. Professor, mas as grandes bactérias não são coradas pelo grã? Sim, a maioria delas. Beleza? A grande maioria delas são coradas pelo grã. Pode falar esse Zilnilson ou Bar? Pode falar o bar. É bom que a gente lembra melhor, né? Bar é um nome bem legal. Mas não é bar não, gente, é bar. Você tem que valorizar, tá? É bar. Não é o bar que você tá indo lá, não. Esse bar é o bar. Todo mundo lembra lá do bar, né? Bacilo alcoácido resistente. E aí o que a gente tem principalmente diferença do grã, né? Estrutura das bactérias, elas se diferenciam do grã, né? A bactéria gram positiva, ela tem uma camada mais espessa de peptídeo glicano, né? Tá? Ela não tem uma membrana externa, ela só tem uma membrana interna, tá? E ela tem esse peptídeo glicano mais espesso. Já a gram negativa, ela tem uma membrana interna, ela tem um peptídeo glicano menos espesso, ela tem uma membrana externa, tá? E além disso, além dela ter essa diferença estrutural, a gram negativa ela apresenta porinas, que na gram negativa normalmente não tem porinas, não esquece porinas. Na gram negativa sim, na gram positiva não tem porinas, que são proteínas transmembranas, muito importantes, tá, amiguinha? Por quê? Alguns medicamentos usam porina para entrar. E se a gente não sabe diferenciar se é gram negativa ou gram positiva, eu não sei dizer qual é a bactéria que esse medicamento vai ter mais facilidade para perfundir. Outra situação também diferente, que a gram negativa ela expressa o LPS, lipopolissacarídeos, ali na membrana. O LPS. L de laranja, LPS. E já, né, as gram positivas não têm LPS. Os LPS são tipo receptores que funcionam no meio externo? São fosfolipídios expressos, né? Ali, tá? Eles funcionam como sinalizadores, tá? Principalmente de membrana, tá? E presentes em gram negativo, né? Beleza? Então, essas são algumas diferenças. Dê uma olhada, vocês já estudaram. Por isso que eu estou colocando aqui para mostrar para vocês a importância, tá? De dar uma olhada no micro, né? Para poder recapitular aí esses pontos. Depois, pessoal, fármacos bactericidas e bacteriostáticos. Nós classificamos os antibióticos basicamente dentro desses dois conceitos, né? Eles seriam bactericida ou bacteriostático. Alguns autores, principalmente autores de microbiologia, gostam de colocar assim, bacteriolíticos, né? Tá? Mas esse termo bacteriolítico é só para dizer que, além de ele ser bactericida, ele matar a bactéria, ele lisa, né? Ele rompe ali a membrana, a parede da bactéria, né? E promove a lise da bactéria, tá? De forma bem simples, a gente coloca assim, ó, bactericida mata a bactéria, bacteriostático inibe crescimento. Resumidão é isso, nada mais do que isso, tá? Agora, existe uma situação aí que a gente precisa refletir, tá? Entre matar, inibir e esses conceitos gerais. Por quê?
Nós vamos estudar um grande grupo de antibióticos chamado de beta-lactanos. Já ouviram falar? Cefalosporinas, carbapenêmicos, penicilinas, né? Todos são beta-lactanos. Todos eles têm um anel beta-lactano. Todo beta-lactâmico ele é bactericida. Então se eu falar assim, qualquer cefalosporina para você, vai ser o quê? Bactericida. Chega aqui, cefalexina, ceftriaxona, cefaclor, ceftazidima, cefepime, cefatorolina, qualquer cefalosporina que você dá um nome, vai ser o que, gente? Bactericida. Penicilina do mesmo jeito, ampicilina, benzilpenicilina, benzatina, amoxicilina, piperacina, qualquer uma que eu falar, bactericida também. Se a gente falar para os carbapenêmicos, meropenem, ertapenem, imipenem, também tudo bactericida. Só que existe um conceito dentro lá desse bactericida e bacterostático que faz o seguinte: direcionar se o medicamento está tendo um efeito bactericida ou bacterostático não está ligado apenas ao seu mecanismo de ação e à sua classe, mas também à dose que você está utilizando. Porque se a Clara pega um antibiótico que eu sei que de classificação ele é bactericida, só que a Clara pega a dose dele e faz isso, desce a dose, ele começa a ter um efeito apenas bacterostático. Ou se a Clara pega um bacterostático e começa a aumentar a dose, ele pode passar a ter um efeito bactericida. Professor, então como eu posso resumir o conceito? Você vai colocar assim: o termo bactericida e bacterostático, ele não está ligado apenas ao mecanismo de ação, mas também à dose utilizada. Certo? É um conceito que não está ligado apenas ao mecanismo de ação, não é um conceito padrão, geral, rígido, fixo ali que eu não mudo. Não, ele tem exceções. A dose é um fator crucial. A dose é um fator crucial. Sim, sim, com certeza. Então assim, ó, a dose, gente, precisa ser extremamente avaliada. Eu sempre falo assim, ó, a dose de um medicamento, quando a gente fala de alopatia, né? Medicamentos alopáticos. Os medicamentos alopáticos que são o que a gente estuda aqui na farmácia, que a gente não estuda homeopatia aqui, então a gente só estuda alopatia. Então, na área de farmacologia, a questão alopática, a dose sempre é um fator importante. Se eu falo assim, ó, eu tenho 500 miligramas de dipirona, se eu aumento para 1000 miligramas, que dá 1 grama, eu diminuí ou aumentei potência? Aumentei potência. De 500 para 1000, aumentei. A probabilidade de gerar um efeito mais potente também está aumentando proporcionalmente. Sim ou não, pessoal? Então, sempre na farmacologia, independente da classe que a gente está conversando, a dose é um fator importante. Só que se o Tadeu, certo, Tadeu, prescreve 500 miligramas de dipirona para mim, que estou lá no pronto-socorro, e eu falo assim, ó, Tadeu, estou com dor de cabeça ainda. Aí ele vai e aumenta para 800 miligramas. Estou com dor de cabeça ainda. O Tadeu sabe que ele não chegou ainda no limite máximo que ele pode prescrever, ele coloca lá 1 grama. Aí eu falo, opa, melhorei. Então assim, ele conseguiu ajustar, né, o medicamento sem trazer grandes consequências. Agora na antibiótico terapia, se você erra a dose, você prejudica todo o tratamento. Prejudica todo o tratamento. Vou dar um exemplo aqui, ó. A doutora prescreveu para mim, Vanessa, ela prescreveu para mim um antibiótico. Ela conseguiu identificar a bactéria, ela acertou. Ela conseguiu identificar o tecido onde estava o foco de infecção, ela acertou também. Ela escolheu o antibiótico correto, mais um acerto para ela, né, pessoal? Mais um acerto. Ela prescreveu a dose errada, foi tudo por água abaixo. Foi tudo por água abaixo. Porque, exemplo, não adianta você entender que a bactéria, o tecido, a infecção, tudo bonitinho, chegou na hora da dose. Você errou, a bactéria vai continuar crescendo, não vai ter resposta, você vai apenas selecionar mais bactérias resistentes ali. Então, não surtiu nenhum efeito farmacológico, o paciente vai continuar com o problema dele. Tá? Outra situação importante, não é só a dose, mas a dose
o espaço entre as doses e o tempo de duração do tratamento, que é a posologia. Né? Então, a posologia estabelece tudo isso. Né? Qual a dose? De quantas horas? Por quanto tempo? Ah, professor, cefalexina de 6 horas, 10 dias, 40 comprimidos. Beleza, agora eu sei a posologia. Né? Sei a posologia. A posologia nunca é rígida. Nunca é rígida. Depende o quê? Depende do tecido, depende da bactéria. Vou dar um exemplo para vocês. Amigdalite. Normalmente a gente usa quantos miligramas de amoxicilina? 500 miligramas. Parabéns, pessoal. 500 miligramas. De quanto tempo? Ah, isso aí você apelou, né? 8 em 8 horas, né? 500 miligramas, 8 em 8 horas, 7 dias. É o padrão, 21 comprimidos. 3 comprimidos por dia, 3 vezes 7, 21. Tranquilo? 21 comprimidos. Tá? Então, para uma amigdalite. Agora, nós tratamos a H. pylori também, que é a bactéria que está muito relacionada com a gastrite, também com a amoxicilina. Quantos miligramas a gente usa? 1 grama. 1000 miligramas, o dobro. Clara, por que, Clara? Você dá, né? Por quê? Será que essa bactéria é super bactéria? Será que ela tem escudo do Capitão América lá? A capa do Batman? Será que acontece? Eu preciso entender assim, ó. O que eu preciso de um medicamento para que ele tenha a resposta farmacológica? O que eu preciso dele? Que ele alcance o seu alvo farmacológico. O alvo, nesse caso, é a bactéria, sim ou não, pessoal? É região de orofaringe. Quando você vai fazer exame físico, você consegue ver placa de bactéria que você está analisando? Região de orofaringe, você vai analisar? Consegue ver, pessoal? Você consegue, na olho consegue ver, né? Opa, cheio de bactérias, estão dançando e brincando ali, né? A gente consegue enxergar. Agora imagine assim, ó, a H. pylori, ela fica onde? Ela fica no estômago. Mas em que região específica? Em meio ao muco. Ela se esconde lá no muco. Né? E o muco está lá revolvendo tudo e ela fica ali inserida no muco. O medicamento precisa perfundir aquele muco para poder chegar na bactéria. Então eu tenho muito mais dificuldade de perfusão para conseguir alcançar o micro-organismo e gerar uma resposta farmacológica. Então, exemplo assim, ó, eu tenho que entender que determinados tecidos vão ter mais dificuldade de chegada do fármaco e para isso eu vou precisar muitas vezes de uma dose maior ou um tempo de duração de tratamento maior. Então, por isso que a querida bula, ela estabelece lá critérios. Ela vai falar assim, ó, para você amigdalite, X miligrama, faringites, X miligrama, tratamento de H. pylori, X miligramas, itus, X miligramas, pielonefrites, glomerulonefrites, e vai colocando uma lista, tá? Para você saber para cada um quanto que você vai utilizar. Dose mínima, dose máxima, dose mínima, dose máxima. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ficou claro mesmo? Por isso não Não, o omeprazol ali, no caso do IBP, é para ajudar na cicatrização mesmo do processo inflamatório, né? Porque, exemplo, enquanto o pH estiver muito ácido, né, ele continua promovendo uma agressão física mesmo ali sobre aquele processo inflamatório. Aí você sobe um pouquinho o pH e aí você, né, consegue melhorar um pouquinho para ter esse processo de cicatrização. Tranquilo, gente? Ficou claro mesmo? Tá? Então, bactericidas, bacterostáticos, a dose é um fator crucial, tá? Importantíssimo, né? Sempre tem que ser levado em consideração a dose do medicamento, tá? A dose do medicamento é um fator importante. Lá no antibiograma hoje, né, quando a gente solicita o antibiograma, vem lá o níquel CMI, tá? Concentração mínima inibitória, certo? O que é isso, professor? Imagine, a gente acabou de falar da amoxicilina, acabamos? 500 miligramas a 1 grama, não foi? A gente falou lá que a gente tem doses de 500 até 1 grama, né? A gente pode utilizar. Imagine que a gente está testando, está fazendo um antibiograma.
peguei a urina do paciente e eu quero saber se a amoxicilina consegue matar a bactéria que está ali dentro ou não. Imagine que você pega como se você tivesse um tubinho de ensaio, você coloca a bactéria lá dentro e joga 500 miligramas de medicamento. Vamos entender se essa bactéria agora danada vai crescer ou não. Ela cresce. Então ela demonstrou para mim que 500 miligramas a bactéria permanece resistente, firme e forte, né? Inabalável. Aí eu pego outro tubinho de ensaio, Guilherme, e aí eu coloco de novo essa mesma diminuição de bactérias, só que agora eu coloco 600 miligramas. A bactéria permanece crescendo. Ela me demonstrou aqui, 600 miligramas ela permanece resistente. E eu vou titulando isso até chegar ao que, pessoal? Na dose máxima que eu posso. O meu paciente tolera quanto de medicação? Do mínimo ao máximo. Então eu vou titulando isso até chegar à dose máxima que eu tenho. Tá? Até chegar nesse momento de uma dose máxima, se ela continuar crescendo, no final ela me demonstrou o quê? Que em qualquer dose ela está resistente. Então lá no exame vai estar no antibiograma resistente. Então esse medicamento eu não uso. Certo? Agora, se em uma dessas concentrações a bactéria inibir o crescimento dela, opa, aqui nessa concentração ela está sensível. E se ela está sensível, eu tenho que avaliar agora essa concentração. Isso é o mínimo que eu tenho que prescrever para que a bactéria realmente tenha alguma ação em relação ao antibiótico. Se eu prescrevo uma dose menor, não vai ter efeito. Então a dose, gente, é um fator muito importante. Porque não é em qualquer dose do antibiótico que a bactéria ela vai ter sensibilidade frente a ele. Tá? E isso a gente precisa definir muito bem. Então a dose, mais uma vez para vocês, a dose ela precisa ser bem definida, porque senão não traz resposta farmacológica. Beleza? Guilherme? Tranquilo? Pessoal, cafezinho. Pausa para o café, na volta, a gente continua aqui. Quarta-feira é hoje. Quarta-feira é hoje. Nossa, quarta-feira. Nossa, eu tô lá, Vai lá. Pessoal, vamos lá. Próximo tópico ali que a gente precisa verificar é a parte de resistência bacteriana. Certo? Questão de resistência. Anotem 3 perguntinhas aí no caderno. Pergunta número 2, 3 e 4 da prova. Ok, o carro Então pode não aparecer, né? Só quando eu depende pouco. Vou até gravar isso, se não cair na prova. Primeira perguntinha. Número 1. Quais fatores... Bora lá, Tadeu. Quais fatores
fatores têm contribuído para o avanço da resistência bacteriana? Quais fatores têm contribuído para o avanço da resistência bacteriana? Fala um aí, doutor, para nós. Uso de antibióticos sintomas. Uso de antibióticos de forma indiscriminada. Né? Automedicação. Automedicação. Tá entendendo? Então são esses pontos. Tudo repetidamente também. Chega na prova, dá um branco. Às vezes, as infecções refratárias, a gente precisa entender o porquê delas, né? Dosagem errada. Às vezes tem pacientes que têm infecções refratárias. Hipodosagem. Hipermata. Qual vocês acham que hoje é a mais discutida? Automedicação. Automedicação? Barato. Você vai estudar. Hipodosagem? Quem Quem acertar, o Tadeu vai pagar o almoço. Eita, Peraí, não vai, posso. Erros de prescrição médica. Erros de prescrição. Aí o erro de prescrição. Fala, chata. O erro de prescrição engloba muita coisa. Tá? Professor, por que o erro de prescrição? Professor, você está querendo acusar a gente? Professor, você está. Não, a gente não quer acusar ninguém. Isso é dado, tá? Dado. A OMS lançou várias normativas. E na última ela deu uma pesada na mão em relação ao erro de prescrição. Por quê? O que a OMS olha? Vários países vem já restringindo os antibióticos. Então os antibióticos agora estão mais sob o domínio de pressão médica. Só que a resistência bacteriana continua crescendo de forma descontrolada. Vamos analisar mais a fundo isso. Beleza. Aí foi o cadeira aqui, a minha amiguinha também aqui, ó. Toda vez eu esqueço o nome dela. Ela, professor, não sei o que a gente às vezes vê, né? A pessoa vai na farmácia e está lá com uma virose, uma faringite lá, uma virose antibiótica. Isso aqui é antibiótico, né? Isso que a gente tem que tomar. Então, tanto o FDA, principalmente o FDA, que ele é bem rigoroso, e juntamente o OMS lançaram algumas normativas, mostrando os erros de prescrição de forma estatística, né? Tá? Dizendo, em cada 10 prescrições, uma das prescrições erradas de antibiótico. Era um tratamento de uma arbovirose, e aí cada tratamento de antibiótico. Então, vou dar um exemplo, aconteceu com meu filho. Né? Meu filho é pequenininho, eu levei a uma colega pediátrica, uma médica, e ela sapecou um monte de antibiótico lá na pressão. E aí eu regalei o olho assim e tal, fiquei quietinho, falei nada. Aí liguei para um grande amigo meu que era pediatra, não tinha ligado para ele porque a consulta dele é um dia para depois de 10 anos sem conseguir. Aí como é amigo nessa hora, você tem que acompanhar os amigos, né? Falei, meu irmão, estou precisando da tua ajuda, para conta comigo. Eu ficar assim, não, já tá aqui agora, vou atender. No intervalo do almoço eu vou atender ele. Aí levei lá, chega lá, a pressão dele totalmente diferente. Não entrou um antibiótico, já tinha passado 3. E ele não prescreveu nenhum. Você está entendendo? E o quê? E aí, porque estava bem claro que era uma exacerbação de uma resposta viral, né, de algum arbovírus. Você vai saber qual é? Não. Entendeu? Porque ele colocou, eu acredito que não é sarampo, não é, porque na época tinha tido um caso de sarampo aqui, tá? Tinha sido diagnosticado, ele falou, não é por causa dos sinais clínicos, né? Sarampo ele mostra uma manchinha, bem assim, na manchinha sobre dentro, ele tem alguns sinais característicos. Aí descaracterizou. Aí ele descaracterizou, mas assim, era arbovírus, né? Estava com esplenomegalia, né? Tinha características de uma infecção viral. É para vocês verem erro de prescrição, gente, tá? E aí a pessoa toma aquele monte de antibiótico. O que ia acontecer? Só selecionar bactérias multiresistentes. Você fica matando bactérias que não tem nada a ver da microbiota normal, e aí você fica selecionando bactérias multiresistentes. Ô, professor, sério? Então é um problema. É errado falar que o antibiótico causa resistência. É o próprio antibiótico que muitas vezes leva bactérias a se tornar resistentes. Sim, se vocês levarem essa situação, sim. Porque a bactéria, ela tem duas formas de apresentar, ela tem na verdade 3 formas de apresentar resistência. Uma intrínseca, ela já tem resistência, ponto final.
E aí não foi por exposição, é genético dela. Ela já tem um mecanismo de resistência àquele antibiótico. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ela pode, em contato com o antibiótico, desenvolver uma resistência. Segundo. Terceiro, ela pode receber de uma amiguinha fofoqueira, né? Ou de um vírus, né? Se ela recebe de um vírus, é um processo de transdução. Então a seletividade é uma das três, né? E isso, ela pode receber essa informação e se tornar resistente por uma das três situações. Ela já nascer, já fazer parte do seu genótipo, né? Ela receber essa informação de outra bactéria, ou ela desenvolver esse mecanismo como uma forma de defesa mesmo dela em relação ao hospital. Oi? Mas o antibiótico eu pensei, Paulo, tem duas delas. Ah, sim, a própria exposição. Por isso que eu falo assim, ó, vou dar um exemplo prático. E esse exemplo também eu gosto de cobrar, porque ele é claro, ele dá clareza pra gente como a resistência acontece. Vamos dar um exemplo aqui, ó. As polimixinas, eu não sei se vocês conhecem, não são obrigados a conhecer, mas irão conhecer as polimixinas. São antibióticos que foram descobertos na década de 60 e 70. Polimixina B, colestina, então antibióticos antigos, né? 60 anos, mais ou menos. Então, antibióticos já tem um bom tempo. Hoje, eles são basicamente uma das reservas terapêuticas que nós temos para gram negativo. Uma reserva terapêutica. O que é ser uma reserva? É aquela arma que você tem para usar para determinadas infecções. Não mais na mão. Aí tem que ser aquele ar de verdade, né? Tá? Professor, mas com 60 anos o medicamento continua sendo uma reserva? Aí vem o porquê. Ninguém usava, né? As polimixinas, elas passaram décadas sem utilização. E aí por que, né, passaram décadas sem utilização? Porque são medicamentos muito tóxicos. E aí se eu tenho um medicamento que traz menos toxicidade e que também tem efetividade, eu escolho um medicamento que tem menos toxicidade, que também traz efetividade, não é isso? Sim ou não, pessoal? Nós não queremos ficar passando medicamentos para os nossos pacientes que causam nefrotoxicidade, hepatotoxicidade, nada disso. Então, a gente prescreve aquilo que é mais seguro, aquilo que traz mais segurança farmacológica. Beleza? Então, passou 60, 70, 80, no final da década de 90, início agora do 2000, que a gente começou a utilizar as polimixinas. E basicamente nos últimos 10, 15 anos que a gente começou a utilizar de forma mais efetiva. Então, essa é uma das explicações, né? Que a gente ainda tem eles como uma reserva. Porque os outros medicamentos, a partir do momento que eles são descobertos, acabam sendo muito utilizados. Tá? Então, isso demonstra que a própria exposição das bactérias a antibióticos é um grande problema. Beleza? Então, a primeira perguntinha aí desses fatores. E aí vocês podem pontuar aí. Tá? Vou colocar alguns aqui. Mais claros nós já conversamos. Mas o erro de prescrição, gente, ele é vital. Essa é uma questãozinha dessa na prova, Vale 2,25. Aí ele escreve com as palavras difíceis da área dele. Agora 2,25. Ai, Duda. Pode só perguntar. Assim tá na outra pergunta. Bota o texto do tamanho, as palavras dela. Só e bota de acordo com o artigo trabalhado no sábado, com a diária, né? Até por com o filósofo.
Então quer dizer que vocês querem essa pergunta na prova? Sim, desse jeito. Desse jeito. Descreva todos os Você elementos. deixa bem claro o que vocês querem. Mais claro, claro. Mais Exatamente a mesma pergunta. Aí, professor, vai ajudar a gente a considerar. Tomar uma corrida também, professor? Sem aquele negócio de porquê também, né? Ele coloca lá esse Não, podemos tirando os vocês têm uma resposta mais fácil. Faz a reflexiva daí, tem dois, por favor. Só tirando o porquê já resolve o problema. É um trabalho não escrito, hein? Ela trabalha para ajudar, Ele faz a questão de ele coloca exceto no final, exceto. Vamos lá. Qual a nota que eu tirar na reposição vai ser o primeiro? Que isso? Tudo bem. Não vai recuperar? Não, eu vou Passar o resto do o meu opção. Ei, professor, tem uma pergunta. Já tô matriculando A para nota de física está marcada mesmo, vamos botar tá mesmo. Aí na repositiva, a gente faz positivo. Das duas provas. Sempre há essa discussão aí. Tem que ser ela que foi com sanção. Às vezes é só com as Porque assim, às vezes a pessoa fala assim, eu quero fazer só da parte que eu fui pior. Só que a parte às vezes você tem mais dificuldade. Se você fizesse das duas, às vezes o outro assunto você domina mais, então sua nota acaba subindo. Assim, é muito relativo. Mas eles mudam sempre isso, né? Então às vezes faz das duas, às vezes faz Um bom ponto fazer as duas então, né? Mas vai dar tudo certo. É errado, né? Deus. Não tem opção de dar errado. Tem que dar certo. Não tem opção, né? Não pode errar. Trabalha com Pessoal, tem que, ó, esse conteúdo é grande. Vai precisar de não paga Mas não é tão difícil não, é só um ideia só extenso. Então vamos lá, automedicação. Aí na automedicação a gente tem que pensar que nós já temos já elaboramos um formato para melhorar isso, apesar que quando nós conversamos, ninguém aqui, a gente vai ficar fingindo, a gente sabe que as pessoas ainda continuam tendo acesso a muito medicamento sem receita, né? Só que é errado, a gente tem que entender que existe, né, barreiras para inibir e coibir isso, tá? Mas ainda existe, infelizmente, porque nós temos lá a RDC 20 e as suas atualizações, né? A RDC 20 de 2011 e
e as atualizações dela que traz a restrição de antibióticos. Então, era para termos resolvido a automedicação, não era para existir mais pacientes se automedicando. Com antibióticos, não. Antibióticos não era para ter esse problema mais. Interrupção do tratamento, isso acontece demais, gente. Isso aí, meu Deus do céu. Então, assim, eu acho que o médico, ele não está perdendo tempo de tirar 1 minuto e falar para o paciente: olha, você, em hipótese alguma, pode parar tudo. Melhor é que Exatamente. Mas se o médico ele enfatiza esse paciente, ele pensa. Ele pensa, gente. O paciente ainda tem um respeito muito grande pelo seu médico. Você fala, tá? Então, assim. Agora a gente sabe que tem paciente que é teimoso também. Tem paciente que é complicado. Mas a grande maioria dos pacientes, entre ouvir, e aí eu falo que eu sou farmacêutico, entre ouvir o médico e o farmacêutico é óbvio que ele ouve muito mais o médico. Então, porque quando chega comigo lá na farmácia, às vezes eu oriento, mas o paciente, às vezes a orientação nossa, às vezes ele não leva muito em consideração. Né? Isso é cultural, né? É cultura. Né? É ignorância, vou colocar dessa forma, ignorância dentro do paciente. Tá? Então, o médico enfatizar isso eu acho extremamente importante. Porque o farmacêutico também tem que enfatizar a farmácia na linha dispensa. Tá? Não parar de aprender em física, não? Tá? Mas é para fazer em criança. Os pacientes interrompem o tratamento tem motivos. Primeiro, porque está melhor. Né? Colocou 7 dias de tratamento com antibiótico, chega no 3º, 4º dia, o cara não tem mais sintomas, parou. Ah, quero tomar uma. É assim. O pessoal me manda mensagem assim: Rogério, posso parar aqui no tal medicamento? Ou seu bebê vai queimar meu sangue? Vai, você vai pro inferno. Vai queimar é você, não é o seu sangue não. Aí o cara já está tomando medicamento da sangue de Deus, granada. Qual que é a grande problemática disso? Poucas, o pior é isso. Em relação ao álcool, não são tantas assim não, como as pessoas pensam. Tá? Mas parar o tratamento sim, esse é o maior. Porque nem todo antibiótico interage com álcool. Ou todo álcool, né? Não é todo medicamento que o álcool vai promover interação. O álcool tem enzimas específicas, né? De metabolismo, álcool hidrogenado. Não é todo medicamento. Professor, Mas para o nosso paciente, né? professor, não tem problema. Tem aquela questão dos frasquinhos de remédio. Que hoje em dia parece que não se usa mais tanto. Porque você tem mais facilidade de pegar. Assim, eu uso normalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente usa mais. Você vai na farmácia, o médico passa, sei lá, 5 remédios, eles colocam fracional. Fraciona porque assim, tem aquela questão de toxicidade, a pessoa às vezes quer se matar e tem mais facilidade quando pega o frasquinho. Hoje tem. No Brasil existem regulamentações sobre fracionamento. Mas assim, as legislações são muito confusas e na drogaria como se fraciona. Tá? Existem algumas resoluções que normatizam, mas é mais restringindo do que aceitando o fracionamento. Por quê? Porque nós tivemos muito tempo de uma era sem farmacêutico e farmácia. Então a questão de fracionar sempre é um grande risco por não ter farmacêutico. Eu ainda até hoje não sou a favor, porque na verdade não existe farmacêutico de farmácia. A gente acha que tem. Ah, professor, mas não é obrigatório por lei? Não tem no farmacêutico, mas tem, mas para mim é a mesma coisa de não ter. Porque o farmacêutico ele vai fazer a parte burocrática da farmácia. Ele não consegue fazer a parte de atendimento, que é a importante. Então, por exemplo, você chega numa farmácia, parece um supermercado, né? Parece um atacadão. Você entra, nem fim a farmácia. Né? O fluxo de pacientes e clientes ali dentro é absurdo. Como é que o farmacêutico vai dar conta de quem está saindo ali? Ele nem sabe o que está saindo. Ele está lá atrás lançando receita, né? Perseguindo desesperado, cabelo em pé. Às vezes tem 2 farmacêuticos na conta. O cara não atende ninguém no balcão. Quem atende lá são os balconistas. Então, quer qual a orientação farmacêutica das pessoas que tem? Zero. É a mesma coisa a pessoa ir para uma clínica, tem um monte de consultório médico, o médico está fazendo outra coisa, não está atendendo ninguém, se fosse auxiliar, não tem, no Brasil ainda não existe. Então, para essa parte de fracionamento é muito difícil ainda. No hospital existe. Aí no hospital todo medicamento é fracionado, é só distribuição de medicamentos fracionados. Porque no ambiente hospitalar, né, a gente tem essas normativas. Apesar que também no local não tem farmacêutico também adequado. Lá fraciona, mas para fracionar medicamentos tem farmacêutico, porque a partir do momento que eu tiro da embalagem primária, precisa de uma nova assinatura de farmacêutico testando, né, a validade, a estabilidade do medicamento.
Tá? Beleza, interrupção, né? Então, por diversos motivos acontece. Outra situação, mudança do horário. Esse negócio de interrupção de tratamento, ele gera também alguns problemas, sobras. Nós não temos nenhuma política de logística reversa do medicamento no país, zero. Não existe apoio para nada. Quando vocês descartam medicamento em qualquer lugar, né? Então, medicamento tem que ter uma logística reversa, né, de retorno, porque são produtos químicos, né? Imagina, você joga o medicamento em um ambiente, vai para o lençol freático, animais têm contato com aquilo, vai cair na água, peixe tem contato com antibiótico, depois você consome aquilo, você vê, não é loucura? Né? Você vai consumir muito. A tem interrupção do tratamento e uso indiscriminado, que aí sofre a pessoa totalmente. Então, exatamente, aí as sobras. Aí as sobras é por dois grandes problemas. Né? O primeiro, a pessoa vai tomar o tratamento de forma inadequada, que é lamentável. Você está lá, vizinha. Olha, vizinha, você quer? Eu estava assim, rapaz, minha filha também estava. Fui no médico, ele passou isso aqui, ó. Sobrou. Ah, me dá isso aí, dor. Como é que ele passou para você tanto? Ai, meu Deus, eu também vou ficar boa. Aí toma um comentário. Uma tentou se matar, tenta matar a amiguinha vizinha, né? Certo? Aí as duas tomam medicamento errado. Ou alguém da família fica doente, mesmo uma coisa errada. Outro grande problema, esse ainda é pior. É uma criança. Né? E aí foi uma suspensão. Tirar um antibiótico, pode utilizar, reconstruir com água. E aí depois de 3, 4 meses, o outro filho também ficou doente. Pega aquele medicamento eficaz terapêutico mais nenhuma. Aquele medicamento não presta nada. Mas ele olhou a validade, professor, mas aquela validade é extemporânea depois que água. Não é mais a da caixa. Depois que você reconstrui com água, 15 dias só. Então você não pode usar mais. O professor não sabia, até eu faço isso errado. Então, eu já falei isso para vocês aqui, isso não pode. Tá? Então a interrupção do tratamento traz um monte de problemas lá. Mudança do horário, muito comum. A gente tem isso até em ambiente hospitalar, então vocês fiquem atentos, né? Ali monitorando o corpo de enfermagem, sempre conversando com os enfermeiros que trabalham com vocês, falando, não muda o horário. Porque o que acontece, gente? Às vezes o horário caiu 3 horas da manhã, o coleguinha quer dormir, né? Dormir é legal, né? O cara quer dormir. Ele não quer lá acordar, às vezes, naquele horário que está quebrado, para poder administrar um antibiótico. Né? E assim, infelizmente, gente, é a nossa realidade, né? Todo mundo trabalha muito, os profissionais de saúde trabalham muito, todo mundo está esgotado, cansado, sobrecarregado. Só que assim, basta não ter tá? É o tempo que a bactéria quer para ela poder crescer, tá? Para ela ficar sem a presença do medicamento, para declinar a meia-vida do medicamento. Se você não erradicar ainda elas voltam a crescer novamente. E aí não tem eficácia. Né? Então não pode ficar mudando horário. Tem que estabelecer o horário contínuo. Uso indiscriminado. O que é o uso indiscriminado, gente? Uso sem qualquer racionalidade. Qualquer coisa é antibiótico. Não sei o que é antibiótico. Pensou antibiótico. O cara está com dor na ponta da unha, antibiótico. Ah, o cara fez um procedimento lá, uma coisinha. Ah, vamos passar um antibiótico de profilaxia. Será que tem vantagem mesmo sobre isso? Entendeu? Tudo a pessoa acaba. Outra coisa aqui de uso indiscriminado, anotem no caderninho ali, ó. Uso indiscriminado principalmente de antibióticos. Certo? Qualquer coisa é tiro de canhão, né? Eu quero matar uma formiga. Não, vamos buscar um canhão da NASA para matar a formiga, né, campeão? Então, você tem uma bactéria lá, a bactéria tem resistente, dá para poder usar com antibiótico que tem no espectro, antibiótico que tem na reserva, o cara quer usar lá no carbapenema. Vou dar um exemplo para vocês, real, que aconteceu na pandemia, principalmente. Os pacientes chegavam, antibióticos, que é o pneumonia, vamos evitar, não sei o quê. Aí enchia as pessoas de carbapenêmicos nas UTIs. Só prescrevia carbapenêmico. Você só via saindo carbapenêmico. Ah, está sem antibiótico? Claro que está sem medicamento. Está todo mundo doido para prescrever medicamento na loucura. Como é que não vai acabar os medicamentos? Vai acabar mesmo. O planejamento é feito para usar X. Você está usando Y,
O Brasil não é autossustentável em produção de medicamento. Não existe um planejamento. Estourou o planejamento, vai ficar sem medicamento, ele não é autossustentável. Né? Nós não produzimos todas as matérias-primas suficientes para fazer os medicamentos na indústria. Existe um negócio que eu já ensinei para vocês chamado indústria farmaquímica e indústria farmacêutica. A farmacêutica é como se fosse uma padaria. Ela pega os ingredientes e faz o pão, mas ela não faz os ingredientes que vai no pão. Então quem faz isso é a indústria farmaquímica. Então é lá na indústria farmaquímica que é produzido os ativos, os recipientes. Por exemplo, a dipirona é produzida onde? Lá na indústria farmaquímica. Não seja na indústria farmacêutica, o comprimido de dipirona, o xarope de dipirona, a formulação farmacêutica. Mas o ativo, a dipirona, é lá na indústria farmaquímica que faz. E no Brasil nós temos poucas indústrias farmacêuticas. Certo? Então nós não somos autossustentáveis. Na pandemia todo mundo via lá na porta do conselho. Gostaria de falar com a gente do projeto sobre negócio de medicamentos. Eu sentava a mesma resposta. Pessoal, o Brasil não é autossustentável na produção de medicamentos. Vai faltar. Óbvio. Isso aí você não precisa ser farmacêutico, higiene, nada para saber disso. Óbvio que vai faltar. Gasta muito. Exemplo, os países autossustentáveis, Estados Unidos, Suíça, Holanda, Inglaterra, Alemanha, uma grande potência, eles vão fazer o quê? Eles vão mandar para a gente ou eles vão cuidar dos deles? Eles vão cuidar do mercado interno deles, né? Para não faltar lá. Foi o que a China fez com o quê, gente? As matérias-primas, os EPIs. Faltou no mundo todo, faltou na China? Não, porque eles produzem pra caramba. Então eles seguraram luvas, máscaras, cilindros, agulhas e tal. E aí o mundo inteiro ficou sem. Por quê? Porque eles não distribuíam, porque eles estavam usando bastante. E aí quem não produz nesse momento, né? Tá? Por isso que investir em indústria é algo importantíssimo. Tá? Então, em relação ao uso indiscriminado, é isso que a gente precisa entender. Eu tenho que tratar o mal de acordo com o tamanho desse mal. Né? Então, se o cara tem infecção com uma bactéria que não é multiresistente, eu vou passar um antibiótico específico para aquilo ali. Eu não vou usar um de amplo espectro, porque eu tenho muitas desvantagens. Aí você pode perguntar assim, qual a desvantagem de se utilizar um antibiótico de amplo espectro sem necessidade? Olha que pergunta maravilhosa. Nós podemos pontuar um monte de desvantagem. Primeira desvantagem, matar as bactérias da microbiota normal. Por ele ser de amplo espectro, ele vai sair matando todo mundo. Então, exemplo, você passa o meropenem para uma mulher que ela está com uma infecção gástrica, você mata aquela bactéria, só que você mata também da microbiota vaginal. Daqui 2 semanas ela está lá no seu consultório com a vaginose, a vaginite. Você está entendendo? Com a cândida, com a gardnerella. Por quê? Você matou todos os bacilos de borderline da microbiota normal, você está entendendo? Então, esse é o mal, esse é o problema. Você mexe na microbiota patológica, mas você sai matando todo mundo que faz parte da microbiota normal também. Outra situação importante, você usa uma arma que no momento que você vai precisar dela, muitas vezes você não vai ter, né, ali ela, porque a bactéria já vai estar resistente por uma super exposição do antibiótico. Então você acaba selecionando bactérias multiresistentes e quando você precisar utilizar o antibiótico, muitas vezes ele não terá mais eficácia. Né? Então também é um outro grande problema, ficar selecionando as bactérias multiresistentes. Terceiro, farmacoeconomia. Você pega uma penicilina que custa R$30, você pega um tratamento de carbapenem que custa mais de 1.000. Você poderia tratar 10, 20, 30 pacientes, você está tratando muito o mesmo dinheiro. Você pega um antifúngico, o fluconazol custa R$5. Você pega uma cascofungina, custa R$2.000. Quantas pessoas eu conseguiria tratar com fluconazol? E agora eu estou precisando da cascofungina, que é um antifúngico lá de espectro mais estendido para fungos multiresistentes. Então, essa parte de saber escolher, né, te traz um monte de vantagem. Né? Então, isso é muito importante. Tá? Então, o uso indiscriminado ele acaba impactando isso aí. Certo? Falta de padronização, que é o que a gente mais vê, né, principalmente em ambiente hospitalar. Isso aí está muito relacionado ao ambiente hospitalar. O ambiente hospitalar precisa ter uma boa padronização de antibióticos, precisa ter um laboratório de microbiologia extremamente eficaz, precisa ter uma CCIH muito bem estabelecida e precisa ter auditoria em relação aos antibióticos usados. Quem faz a auditoria de antibióticos? Médico infectologista, farmacêutico. É quem audita a prescrição de antibióticos. Então, infecto, farmacêutico clínico.
Eles que vão ficar ali olhando. Hoje tem hospital que os infectos deixam na mão do farmacêutico clínico. Eles só acompanham, né? Exemplo, vocês já ouviram falar do Hospital Pequeno Príncipe? É um dos hospitais referentes em pediatria no país, lá no Paraná. Depois vocês pesquisem. Depois vocês dão uma olhada no YouTube da vida, assim, aquele YouTube nosso de cada dia. Vocês vão entrar lá no YouTube e pesquisam assim, ó, Hospital Pequeno Príncipe, matéria Jornal Nacional. Colocou um jornal de grande circulação, né? Jornal Nacional é o jornal mais assistido do país, né? Aí vocês colocam lá a matéria do Jornal Nacional do Hospital Pequeno Príncipe sobre antibióticos, tá? E aí vai sair lá, tá? No Hospital Pequeno Príncipe. Foi uma matéria bem legal que eles fizeram o seguinte: o hospital estava passando por um grande problema de mortalidade em relação a neonatos, né? Em relação à infecção bacteriana. Eles estavam com um perfil de bactéria multiresistente lá bem complicado dentro do hospital, e como é um hospital pediátrico, é um problema maior, porque acaba nascendo muito prematuros, né? E aí o prematuro ele acaba tendo mais problema com essas bactérias aí. E aí eles mudaram tudo. Fizeram o corpo clínico uma reunião e estabeleceram o que, gente? Uma padronização com os farmacêuticos clínicos. Então lá hoje como é que é? O médico está na UTI junto com o infecto, mas o farmacêutico clínico que acompanha toda a antibiótico terapia. O médico faz o diagnóstico, prescreve os exames, monitora, faz toda a parte que o médico tem que fazer. Mas quem que fica cuidando da concentração do antibiótico, avaliando os exames tudo bonitinho, é o farmacêutico clínico. Ele que fica ajudando o médico, dando suporte para o médico ali. Porque o médico tem mil coisas para fazer. O médico não faz só medicamento, né? O médico é muita função ali que ele tem. E aí, essa é mais uma função. E como ele tem o farmacêutico, o cara estudou aquilo de uma forma, né, muito mais, às vezes até enfatizada, aí tem essa parte aí multiprofissional. Não tira a autonomia do médico, em hipótese alguma, o médico continua sendo médico, tem as suas competências, mas o farmacêutico passa a ser um grande, né, auxílio ali. E eles diminuíram em 30%, ou foi 40% que eles falam na reportagem, a incidência das infecções. Foi algo assim, gente, brutal. Né? Isso serviu como modelo. Isso já tem no AIDS, isso já tem no sírio-libanês. Quando eu fiz vários cursos nesses hospitais, toda vez que a gente vai, é sempre assim, é trabalho na equipe, é o enfermeiro, né? Todos os profissionais que trabalham em equipe para minimizar a resistência bacteriana. E aqui a gente não tem nada, gente. Eu sou bem zero, aqui é estaca zero mesmo. A gente vai nos hospitais, tem CCH, tem. Quando a gente vai ver uma pessoa, duas. Aí no hospital de base, 3 pessoas, 4 pessoas na CCH. O hospital tem 600 e tantos leitos, 700 leitos. Como é que o cara vai fazer, como é que o cara visita todo mundo? Impossível, não tem como. Como é que você vai fazer visita, vai acompanhar epidemiologicamente, né, todo mundo, levantar dados, levantar indicadores de qualidade, avaliar. Então, isso é feito lá, exemplo base, a gente tem projeto todo só para UTI. Na UTI adulto, ainda faz auditoria dos antibióticos. O infectologista audita todas as prescrições dos intensivistas. Então, lá é feito isso. Né? Mas você vê só na UTI. Na UTI é muito restrito. Gente, aí, sabe, eu já discuti com um monte de gente. Um pouco é resistência. Eu faço assim há tanto tempo e sempre deu certo. Eu não vejo que deu certo, porque está morrendo todo mundo. Então, não estou vendo que está dando certo. Então, assim, é muita resistência ainda de conceitos, né? Eu acho que às vezes assim, eu faço assim, vou continuar fazendo assim, tá? Ninguém vai me ensinar, e assim, algumas resistências em alguns ambientes, outros não, outros estão profissionais abertos, mas alguns as pessoas têm muita resistência aqui, né? E não é só médico não, tá? Os outros médicos, né? Resistência de todo mundo, resistência do farmacêutico, resistência do médico, resistência do enfermeiro, resistência do laboratório, resistência de todo mundo. Acaba tendo resistência. O base, ele vem tentando passar por um processo de acreditação e padronização há uns 7 anos, desde quando eu comecei a trabalhar lá. Comecei a trabalhar no base em 2015. Então, desde que já veio o Oswaldo Cruz, já veio o braço do CID, o HCOR, trazer padronização. Toda vez vem, as coisas começam a andar e começa a mudar o setor, desmoronando. Aí começa a dar, porque tem uma resistência. E olha que vem, gente, ó, referência, não é? E aí vem médicos, enfermeiros, farmacêuticos lá tentar padronizar os setores, mostrar, acompanhar, vem dar dicas, montam protocolos, retorna depois de 6 meses, vem para olhar o resultado, o que aconteceu. Aí quando lá no grupo, vai tudo por agora de novo. Tá? Então assim, o trabalho acaba não avançando. Mas vocês, principalmente eu falo assim, os novos profissionais,
tem que ter essa mente um pouco mais aberta em relação a isso, entender que isso vai ser uma grande vantagem para você. Né? Imagina você trabalhar num ambiente que é muito mais seguro, né? Onde você tem protocolos extremamente bem definidos, padronização de medicamentos para não ter falta, né, do medicamento, né? Onde os profissionais eles têm uma boa relação ali entre troca de informações, né? Aí passa a ter mais credibilidade as informações, então isso é muito importante, beleza? E assim, depois eu vou mandar para vocês, eu vou postar lá no Class 1, todos esses materiais. Gente, isso aqui o professor já está tirando da cabeça dele. Não, gente, eu só estou aqui mapeando tudo que a Anvisa padroniza. Nada está saindo, está saindo da minha boca aqui, mas tudo é leitura científica. Nem achismo, nada. Então lá vocês vão ver assim, ó. Ele colocando até valores, ó. Quando se usa o medicamento, eles colocam a parte econômica, eles colocam parte epidemiológica, eles colocam parte disso. Se o médico prescreve terapia empírica, qual a probabilidade de ele errar? X%. Se ele prescreve uma terapia específica, a probabilidade de erro, Y%. Tempo de internação do paciente, tudo eles avaliam, tudo. Tem dado para tudo. E eles colocam tudo bonitinho nas padronizações, tá? Alguns dados eu vou trazer nas aulas para vocês. Infelizmente não dá tempo de a gente falar tudo isso, mas é muita informação importante, porque isso é um alerta para a gente, tá? Então, isso é muito importante, principalmente a minha hospitalar. Os erros de prescrição, só coloquei lá para vocês, aquele que basicamente a gente já conversou aqui um pouco, né? Erro de diagnóstico. Aí, exemplo, eu errei a bactéria, eu errei, é mesmo, assim. Eu achava que poderia ser bactéria tal, foi bactéria isso, super resistente, errei, né? Acabou sendo um erro. Então, eu não fiz o diagnóstico. Ou achei que era bactéria, era um vírus, era um parasita, era um fungo, era outra coisa. Era um erro de diagnóstico. Erro de via de administração, esse é um dado também que a Anvisa bate nessa tecla e no documento, quem tiver o carinho de ler, eu vou mostrar para vocês vão ver o negócio, vai estar lá assim, ó, o termo técnico. Escalonamento de antibióticos. Escalonamento de antibióticos. Eu vou falar para vocês o que é isso. Lá ela cita muito assim, ó, o cara está no ambiente hospitalar internado, o paciente está lá no ambiente hospitalar e eu acho que ele só tem que receber antibiótico parenteral. Porque se o cara está internado, professor, e ele tem um acesso venoso, eu sapeco tudo quanto é medicamento, ele vai ter acesso, não é assim? Não, gente, não é dessa forma, tá? Não é porque o paciente está internado, eu tenho que usar tudo que eu vou usar, é parenteral, não. O primeiro critério para os antibióticos são os antibióticos de uso oral. Para depois eu evoluir para os antibióticos parenterais. Então, se o paciente ele pode usar um antibiótico oral, a bactéria ela tem sensibilidade frente àquele antibiótico oral, eu uso por via oral. Essa é a primeira escolha. Tá? Outra situação que eles colocam lá. O paciente, o médico verificou que o paciente poderia ter entrado numa bacteriemia ou uma septicemia. Utilizou um antibiótico de amplo espectro para começar. Um antibiótico parenteral de amplo espectro, mas ele solicitou um antibiograma e a hemocultura do paciente para ver se realmente tinha bactéria na corrente sanguínea do paciente. Fez uma hemocultura. Saiu o resultado da hemocultura e verificou que a bactéria tinha uma infecção bacteriana, mas a bactéria era sensível a um monte de antibiótico. Você tem que descalonar. Tira-se aquele antibiótico de amplo espectro parenteral, passa-se para o antibiótico oral, né, de espectro mais estreito, que nós chamamos isso de descalonamento de antibiótico. E ele precisa ser feito para você não deixar o paciente exposto ao antibiótico de espectro sem necessidade. Então, todos esses protocolos, eles têm que existir e ser rígidos, né, para que realmente a gente consiga promover prescrições mais assertivas, certo? Então, erros em relação à via, tá? Erros em relação a dose, eu já falei. Avaliar hoje, principalmente através de pressão empírica, né? Tá olhando o MIC, né? Relacionado à concentração de inibitória é extremamente importante. Né? Entender a dose que você vai utilizar, principalmente em tecidos de baixa perfusão do medicamento. Erro de escolha de fármaco, aí eu errei no medicamento. Isso pode acontecer. Prescrevi uma cefalosporina de primeira geração, era uma pseudomonas, não pega. Para pegar a pseudomonas, só cefalosporina de terceira geração. Então, foi um erro de prescrição. Eu prescrevi lá vamos dar exemplo aqui, uma amoxicilina, uma amoxicilina e era uma bactéria produtora de beta-lactamase. Não vai ter resultado, porque ela degrada facilmente a amoxicilina. Então, assim, é um erro na hora da escolha do fármaco. Erro na posologia, né? Eu preciso entender que existem peculiaridades.
Às vezes lá na bula está assim, ó, amoxicilina, um comprimido, 500mg, 8 horas. Beleza. Mas, exemplo, se o paciente foi comprometido, né? Será que vai ficar esse padrãozinho? Ou será que eu vou ter que estender o tratamento? Eu tenho que aumentar a dosagem pela peculiaridade do meu paciente? Às vezes o cara é mais idético, CD4, CD8 embaixo, carga ideal lá em cima. Eu sei que a resposta do paciente está extremamente comprometida. Eu vou prescrever a mesma dose, padrão para todo mundo, no mesmo tempo de duração, obviamente não. Então, aí eu tenho que saber que existem exceções. Então, a posologia ela tem que ser estabelecida de acordo com a gravidade da infecção, de acordo com o patógeno relacionado, de acordo com a parte de resistência que ele apresenta e também com o quadro clínico que o paciente tem. Né? Então, tudo isso vai fazer com que eu analise e faça a melhor escolha, né, em relação à posologia. Tá? Então, tudo isso está relacionado ali aos erros de prescrição. Então eu preciso, né, estar atento a cada detalhe, porque se eu erro muito detalhezinho, eu acabo errando toda a lógica em relação ao antibiótico. Né? Errei a dose, errei a posologia, acaba errando tudo, e aí não tem resposta. A posologia basicamente cada paciente nosso caso. Normalmente a gente tem uma posologia geral, você vai usar para 90% dos seus pacientes. Você tem lá, tá lá na bula bonitinho. Você abre a bula, aí você vai com posologia. Aí tá lá, faixa etária. Posologia para de 2 anos. Aí normalmente pediatria por quilo, né? Até 10 quilos, tantos miligramas. 20 quilos, tantos miligramas, 30 quilos, vai colocando por quilo. Ou a cada quilo X miligramas você vai fazer cálculo. Normalmente a gente usa suspensão, né? E aí tantos ml para tantos quilos lá de paciente, beleza. Adulto, normalmente é padrão, né? Adulto é padrão, exemplo, adulto, amoxicilina, 500mg, cefalexina, 500mg, né? Então dependendo do antibiótico, você já tem lá definido quantos miligramas você vai, né, utilizar. Aí vem as exceções, que é isso que eu estou falando, aí você precisa ter as peculiaridades, que são as raras exceções, mas elas existem e precisam ser, né, visualizadas, e aí você vai ajustar de acordo com essas exceções. Tá? Tranquilo até ali, gente, esses tópicos, beleza? Agora ali nós temos resistência, tá? Em relação à resistência bacteriana. A resistência bacteriana, ela é um grande problema. E eu vou ser sincero, a gente perdeu o controle sobre isso, né? Infelizmente. Assim. Não está sob o nosso controle, não, está tudo controlado, professor, está tudo. A gente sabe que existe resistência, mas é algo controlado. Né? A gente tem isso sob controle. Não, nós não temos isso sob controle. E isso é muito complicado, a resistência bacteriana, para a gente falar sobre isso, porque ela envolve muitos protocolos rígidos. Né? A gente precisa acertar realmente tudo bonitinho, tá? Para a gente minimizar esses impactos e a evolução dessa resistência. Né? Mas para isso precisa ter protocolos extremamente bem definidos e acaba a gente não tendo. Vou dar um exemplo assim, ó. Lá no hospital onde vocês trabalhavam, eu vou falar assim, ó, proibido o uso de adubos. Exemplo, as suas cortinas, seu relógio, né, a aliança, né, e tal, proibido. Aí o que você vê? Um monte de gente ainda lá com adorno e tal. Ah, isso é uma besteira. Não é besteira. Para entrar na UTI, lavagem das mãos. O cara entra de qualquer jeito, lava a mão, porcaria nenhuma. Quem trabalha no hospital aqui, gente? Já? Trabalha. Tô mentindo, amiguinha? Não tô mentindo não, né? Se eu tiver mentindo, você vai falar, isso aí tá errado, pelo amor de Deus. Quer dizer, às vezes tem determinados locais, você precisa colocar copé, né? Você precisa lá colocar, muitas vezes, lá capote, ou você precisa trocar o pijama, você tem, né? Não se faz isso. Celular, o câncer da humanidade, né? O nosso celular. Porque hoje nós estamos refém de celular. Todo mundo aqui não é refém de celular? Ô professor, eu nem ligo no celular. Não nem aí. É raro. Eu tenho amigos que realmente não ligam. Eu tenho um amigo que às vezes ele passa o dia inteiro, nem olha o WhatsApp dele, tá nem aí. Eu mesmo falo, infelizmente, eu tô lascado. Se eu esqueço meu celular em casa, eu não consigo responder nada, então eu estou todo perdido. Então o cara tá lá, você é médico, enfermeiro, seja lá quem for, fisioterapeuta, o cara tá lá no leito da UTI, gente, o celular tá do lado assim. Aí você pega o celular, pá, a mão, você tá com a mão do paciente,
Você pegou a mão aqui no seu celular, coloca aqui, chega em casa, o filho debrilando o celular. Né? Eu tô mentindo, gente? Tá falando besteira? É isso, gente. Criança em casa, capinha de celular, isso é uma nojeira, gente. Isso aqui é uma porquice, essas capinhas, né? Depois, quando você tira a capinha, tem até rato ali dentro, da capinha do celular. E é isso que você anda pra cima e pra baixo. Aí, às vezes, assim, é aquilo que eu falei pra você da resistência. Mas pergunta se alguém quer ouvir isso. Algum você quer dar sermão pra mim? Trabalha aqui há 10 anos, rapaz. 20 anos, não sei o quê, papapá. Você tá entendendo quando você vai falar? Principalmente com alguém mais antigo, ninguém quer ouvir, pessoal. Então, esse é o grande problema. Os protocolos, às vezes, já até existem. Né? A CCH faz um esforço danado, núcleo de segurança do paciente, mostrando tudo bonitinho, né? Mas não acontece. Aí o que vamos lá, colocar aqui. Tem uma pseudomonas aeruginosa no seu José do leito 7 da UTI. Pseudomonas da UTI. Aí você foi, pá, colocou a mãozona, pegou no celular, foi embora. Aí você foi lá para clínica de ortopedia. Beleza? Você estava avaliando o paciente da UTI, que é seu paciente de ortopedia, ele é trauma, avaliou, lindo, maravilhoso, colocou o celularzinho no bolso, foi lá para a clínica de ortopedia e veio a pseudomonas junto com você, lado a lado, dançando contigo no corredor. Chega lá, você coloca lá o celular de lado, está lá pseudomonas. E pseudomonas, efincomonas falcimóveis, são tudo bactérias de superfície. Né? Elas ficam em superfície maravilhosamente bem, elas vão ficar ali por muito tempo. Tá? Então está ali na superfície, você já levou a bactéria para outro canto. Aí quando vê o laboratório, identificamos a pseudomonas, né, multiresistente lá no leito 7. Aí quando vai fazer os exames de antibiograma lá da ortopedia, apareceu um paciente lá com o mesmo genótipo e fenótipo daquela bactéria da UTI. Já sabe, gente, que a bichinha andou. E ela não sai andando com as perninhas dela não, ela precisa de alguém. Foi alguém que levou. Né? Então é essas situações, tá, que a gente precisa discutir muito sobre resistência, questões de protocolos bem definidos, de um central de microbiologia, né, de uma CCH bem definida. Só que aqui eu falei, né, na última reunião do Conselho Estadual de Saúde, né, a gente ainda fica se discutindo se contrata ou não infectologista, se tem mais ou não é. Olha o nível de discussão que a gente está tendo ainda, né? Se tem ou não tem que ter um profissional ali. Como é que o hospital vai ver ser uma quantidade de infectologia suficiente para fazer essa avaliação de especialidade dele? Ele deveria estar lá padronizando tudo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, os protocolos. Tá? E aí dentro vem lá as três, vamos colocar aí 3 perguntinhas, né? Que eu acho que eu ainda não caracterizei para vocês sobre resistência, né? Anotem 3 perguntas que a gente precisa estabelecer sobre essa questão de resistência. Tá? Essa é a segunda, você já fez. Uma eu já fiz? Então vamos fazer as outras 2, tá? A primeira foi quais fatores estão relacionados a contribuir para a resistência bacteriana, né? A segunda, como as bactérias conseguem transferir genes de resistência? Como as bactérias conseguem transferir genes de resistência? Plasmídio, né? Consegue o que, professor? Transformação, transdução, conjugação. Isso, genes de resistência. Né? Ela tem lá um determinado gene e ela consegue, dentro desse gene que tem lá uma resistência, transferir. Né? Então, informações de resistência. E a terceira e última pergunta, pode falar. Como as bactérias conseguem transferir genes de resistência? Ou simplesmente transferir informações de resistência. Beleza? E a última, como as bactérias expressam resistência. Como as bactérias expressam resistência. Os 3 eixos são Oi? aquelas 3 formas. As 3 formas, elas são as transferências. Conjugação, transformação e transdução. São as 3 principais, né? São as 3 principais formas de transferência. Quando a gente tem transdução através de bacteriófago, conjugação através de pilos, fímbrias, e transformação com a absorção de material genético de outra bactéria que morreu, né?
São as 3 formas. Depois eu vou mostrar isso para vocês, tá? Essa parte depois eu vou mostrar para vocês na próxima aula. E a última é como as bactérias expressam resistência. Como é que ela expressa, né? Quais são esses mecanismos de defesa? Eu falo assim, ó, professor, eu estava lá no hospital de base, estava lá acompanhando o preceptor, e aí eu vi lá um antibiograma, tudo resistente. Tudo resistente, a bactéria é resistente a tudo, todo tipo de antibiótico. Mas como essa bactéria ela está ali impedindo que esse antibiótico tenha efeito? O que ela consegue fazer? É isso que a gente precisa entender. O que a bactéria desenvolve que o antibiótico agora perde a eficácia dela? Enzimas, né, que nós chamamos de resistência enzimática. Então ela produz uma enzima, a enzima degrada o medicamento. Né? Ela espessa a parede, deixa a parede mais grossa, o medicamento não é. Ela tem lá uma proteína chamada porina, que é um local hidrofílico para passagem de medicamentos mais hidrofílicos. Ela para de sintetizar a porina, o medicamento não é. Que é a alteração de permeabilidade. Né? As bombas de refluxo, né, que estão presentes nas membranas e paredes, que é uma forma de defesa da própria bactéria que ela já tem, ela começa a sintetizar mais bombas. Aí ela pega o medicamento e expulsa ele do meio intracelular. O medicamento se liga a um alvo, exemplo, as penicilinas se ligam à região PPP da parede. A bactéria vai lá e muda a forma estrutural da PPP, para o medicamento não reconhecer mais. Você vê, né? Um ser unicelular, uma única célula, pessoal, só um pouquinho, só para a gente definir. Resistência, eu vou mostrar para vocês passo a passo na próxima aula, tá? Então não fiquem agoniados não, que eu vou falar sobre isso com calma com vocês. Então essas 3 perguntas nós vamos responder com clareza na próxima aula, certo? Tá? Sobre resistência bacteriana. Eu só coloquei, deixar a anotação para você, não vou mostrar nos slides certinho, mas vamos discutir um pouco sobre isso. Beleza? Tá? Fatores que contribuem, as formas de transferência e essas formas de expressão de resistência. E aí a gente vai ver o principal exemplo, as enzimáticas são mais comuns, né? A resistência enzimática, principalmente aos beta-lactâmicos, né? A gente tem as beta-lactamases. Né? Próxima aula, já que a gente vê assim. Na próxima aula a gente vai falar de resistência e aí a gente vai mergulhar de cada um. Por exemplo, primeira classe, aminoglicosídeos. A gente vai ver os aminoglicosídeos. Mecanismos de ação são antibióticos de síntese proteica, se ligam às unidades periféricas do ribossomo. Espectro de ação, gram positivo e gram negativo, mas são melhores sobre gram negativo. Indicação clínica, aí nós temos um monte, né, dos aminoglicosídeos. Infecções oftalmológicas, otorrino, parte de infecções urinárias, pele. Interações medicamentosas, né? Eles interagem tiazídicos, diuréticos de alça, alguns anticonvulsivantes, reações adversas dos aminoglicosídeos, ototoxicidade, neurotoxicidade. Então, de cada um a gente vai discutir. Aí vai para a próxima fase. Já começa a próxima aula, já, né? Próxima aula. Ave Maria. A gente só tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Notícia boa, que a gente não vai ver todas as classes. Amém. A ruim, que a gente vai ver 95% dela. É 8, né? Vai ser quase tudo. Quantas você vai usar? Pelo menos umas 10. Nós vamos ver aminoglicosídeos, macrolídeos, penicilinas, carbapendêmicos, cefalosporinas, sulfonamidas, diaminopeptidinas, glicopeptídeos, polimixinas, acho 9. É 9, tá bom. Crianças, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Prazer em tudo. Sexta-feira, não teremos aula, porque